Olá, graça e paz a todos. Quero compartilhar com vocês sobre o tema angelologia. Mas se você chegou até aqui e ainda não é inscrito neste canal, por gentileza se inscreva, deixe o seu comentário, clique em gostei, ative também o sininho de notificação para ser notificado assim que postarmos o próximo vídeo. Desde já, muito obrigado. Angelologia é o ramo da teologia que estuda os anjos. Quem são os anjos? Os anjos, quanto à sua natureza, são criaturas, isto é, seres criados. Qual a forma dos anjos? Qual o aspecto dos anjos? Primeiro, precisamos distinguir entre a forma real e a forma como eles aparecem para as pessoas em visão ou pessoalmente. A forma verdadeira e atual deles não foi completamente revelada a nós, embora seja possível vislumbrar alguns aspectos deles nas visões registradas na Bíblia Sagrada. Algo que você não encontrará nas Escrituras é a imagem popular de anjos em forma humana, tendo duas asas, auréolas e harpas, e sentado nas nuvens, e também não os encontrará como lindos bebês ou crianças, como muitas vezes os artistas populares os retrataram desde a Idade Média. Aparência de homens e sem asas. Como no relato de Eliseu e seu servo, os anjos são seres espirituais que normalmente são invisíveis para as pessoas, a menos que se manifestem de forma sobrenatural. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Segundo Reis, capítulo de número 6, versículos 15 ao 17. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Números, capítulo 22, versículo 31. Nas Escrituras, quando os anjos são vistos, geralmente eles aparecem na forma de seres humanos, especificamente como homens. Homens adultos, nunca como mulheres ou crianças. E quando uma idade é aparentemente indicada, é uma idade de homens jovens. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Mateus 22, versículo 30. O fato de os anjos não se casarem parece indicar que eles não têm gênero sexual ou meios de reprodução. Curiosamente, quando a Bíblia descreve anjos se apresentando com aparência humana, eles nunca são descritos como tendo asas. Há algumas visões nas quais alguns anjos se apresentam com asas. No entanto, nesses casos, são mostradas 4 ou 6 asas, e não apenas 2. Abraão e Ló, desapercebidamente, hospedaram anjos. Gênesis capítulo de número 18, versículo de 1 ao 8, nós lemos assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos,
rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram, assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ter com Sara a tenda, e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. No versículo de número 22, nós lemos, então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E em Gênesis capítulo de número 19, versículos do 1 ao 3, nós lemos assim, e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Homens de branco apareceram na ressurreição e ascensão de Jesus. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Lucas 24, versículos do 1 ao 8. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Atos, capítulo 1, versículos 4 ao 11. E não somente Abraão e Ló
ou na ressurreição e ascensão de Cristo, é possível que isso tenha ocorrido em muitas outras ocasiões. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Anjos já interviram em ações humanas, e ao amanhecer, os anjos apertaram Coló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Gênesis, capítulo de número 19, versículos 15 e 16. Uma visão da glória dos anjos. Embora os anjos possam se manifestar como homens normais, eles estão longe de serem normais, segundo entendemos esta palavra. Na realidade, os anjos são seres poderosos e gloriosos. Pondere sobre o que o apóstolo João viu em sua visão. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Apocalipse, capítulo de número 10, versículos do 1 ao 3. Foram feitos do nada pelo poder de Deus. Não conhecemos a época exata de sua criação. Porém, sabemos que antes da criação do homem, eles já existiam havia muito tempo, e haviam participado da rebelião luciferiana que os dividiu em 2 classes, os anjos bons e os anjos maus. Sendo eles criatura, recusam a adoração, e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 10. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, versículos 2 e 9. Ao homem é proibido adorá-los. Quanto à sua natureza, os anjos são espíritos. Os anjos são descritos como espíritos porque, diferentes dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas. Aparecem e desaparecem à vontade e movimentam-se com uma rapidez inconcebível, sem usar meios naturais. Apesar de serem puramente espíritos, têm o poder de assumir a forma de corpos humanos a fim de tornar visível sua presença aos sentidos do homem. Quanto à sua natureza, os anjos são imortais, isto é, não estão sujeitos à morte. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas, capítulo de número 20, versículos 34 ao 36. Quanto à sua natureza, os anjos são numerosos. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele.
assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 10. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 53. Mas chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 22. Quanto à sua natureza, os anjos não têm sexo. E respondendo Jesus disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Lucas, capítulo de número 20, versículos 34 e 35. Quem são os anjos? São criaturas, são seres espirituais, são imortais, são numerosos e não têm sexo. A classificação dos anjos, visto como a ordem é a primeira das leis do céu, é de esperar que os anjos estejam classificados segundo o seu posto e atividade, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo 22. A mesma ideia aparece em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 16, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Efésios, capítulo de número 1, versículos 20 e 21. Quanto à classificação, encontramos na Bíblia a expressão anjo do Senhor. A maneira pela qual o anjo do Senhor é descrito distingue-o de qualquer outro anjo. É-lhe atribuído o poder de perdoar ou reter pecados, conforme diz o Antigo Testamento. O nome de Deus está nele. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Êxodo, capítulo de número 23, versículos 20 e 21. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos perizeus e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Êxodo 23, 22 e 23. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Êxodo 32, 34. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Gênesis 32, 30. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes
em multidão no meio da terra. Gênesis 48, 16. Não se pode evitar a conclusão de que este anjo misterioso não é outro senão o Filho de Deus, o Messias, o libertador de Israel e o que seria o Salvador do mundo. Portanto, o anjo do Senhor é realmente um ser incriado. Quanto à classificação, a Bíblia menciona o arcanjo. Miguel é mencionado como arcanjo ou anjo principal. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Judas, capítulo de número 1, versículo de número 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Apocalipse 12, versículo 7. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16. Ele aparece como o anjo protetor da nação israelita. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 1. A maneira pela qual Gabriel é mencionado também indica que ele é de uma classe muito elevada. Ele está diante da presença de Deus. E respondendo o anjo disse-lhe: "Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas." Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 19. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim, como que uma semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: "Gabriel, dá a entender a este a visão." Daniel, capítulo de número 8, versículos 15 e 16. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: "Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo." E estando ele falando comigo, caí adormecido, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Daniel, capítulo de número 8, versículos 17 e 18. Quanto à classificação, a Bíblia menciona os anjos eleitos. São provavelmente aqueles que permaneceram fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. 1 de Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 21. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos." Mateus, capítulo de número 25, versículo 41. Quanto à classificação, a Bíblia menciona os anjos das nações. Então me disse: "Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia." Daniel, capítulo de número 10, versículos 12 e 13. Para que agora,
pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 10. Quanto à classificação, a Bíblia menciona também os querubins. Parecem ser de uma classe elevada de anjos relacionados com os propósitos retributivos. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 24. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Êxodo 25, 22. Quanto à classificação, a Bíblia menciona os serafins. São mencionados em Isaías, capítulo de número 6. Pouco sabemos acerca deles. Certo escritor crê que eles constituem a ordem mais elevada de anjos e que a característica que os distingue é um ardente amor a Deus. A palavra serafins significa literalmente ardentes. No entanto, isso não significa que esses anjos, na verdade, sejam do sexo masculino. Assim como eles não são realmente humanos em sua forma verdadeira e gloriosa no reino espiritual. E certamente não são jovens, considerando a idade de seres humanos, pois eles têm vivido desde antes do início do mundo. Quanto ao caráter, os anjos são obedientes. Eles cumprem os seus encargos sem questionar ou vacilar. Por isso oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 10, nós lemos assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E em Salmos capítulo de número 103, versículo de número 20, está escrito assim: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Em Judas capítulo de número 1, versículo de número 6, está escrito assim: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. E em 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 22, nós lemos assim: O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Quanto ao caráter, os anjos são reverentes. Sua atividade mais elevada é a adoração a Deus. Em Neemias capítulo de número 9, versículo de número 6, está escrito assim: Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Filipenses capítulo de número 2, versículos de 9 ao 11, nós lemos assim: Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 6, nós lemos assim: E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Quanto ao caráter, os anjos são sábios. Como um anjo
para discernir o bem do mal. Era uma expressão proverbial em Israel. A inteligência dos anjos excede a dos homens nesta vida, porém é necessariamente finita. Os anjos não podem diretamente discernir os nossos pensamentos, e os seus conhecimentos dos mistérios da graça são limitados. Em 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 12, está escrito assim: aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ainda falando sobre a sabedoria dos anjos, certo escritor disse certa vez: imagina-se que a capacidade intelectual de um anjo tenha uma compreensão mais vasta do que a nossa, que uma só imagem na mente angelical contenha mais detalhes do que uma vida toda de estudos poderia proporcionar aqui. Quanto ao caráter, os anjos são também mansos, não abrigam ressentimentos pessoais, nem injuriam os seus opositores, como em 2 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 11, e em Judas, capítulo 1, versículo 9. Eles são também poderosos, são magníficos em poder, como descrito em Salmos 103, versículo de número 20. Os anjos são também santos, sendo separados por Deus e para Deus, são santos anjos. Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 10. Quanto à obra, os anjos são agentes de Deus. São mencionados como os executores dos pronunciamentos de Deus, em textos como Gênesis 3, 24, Números 22, 22 ao 27, Mateus 13, 39 ao 41 e também o 49, Mateus 16, 27, 24, 31, Marcos 13, 27, Gênesis 19, 1, 2 Samuel 24, 16, 2 Reis 19, 35 e Atos 12, 23. Quanto à obra, os anjos são também servos de Deus. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 14. Os anjos são enviados para sustentar, conforme Mateus 4, 11, Lucas 22, 43, 1 Reis 19, 5. Para preservar, Gênesis 16, 7, Êxodo 24, 7, Êxodo 23, 20 e Apocalipse 7, 1. Para resgatar, Números 20, 16, Salmos 34, 7 e 91, 11. Isaías 63, 9, Daniel 6, 22, Gênesis 48, 16 e Mateus 26, 53. Para interceder, conforme Zacarias, capítulo de número 1, versículo 12, e Apocalipse 8, 3 e 4. E para servir aos justos depois da morte, conforme Lucas 16, 22. Eles são mensageiros de Deus, porque anjo significa literalmente mensageiro. Por meio dos anjos, Deus envia anunciações, conforme Lucas capítulo de número 1, versículos 11 ao 20, Mateus 1, 20 e 21, advertências, Mateus 2, 13 e Hebreus 2, 2, instrução, Mateus 28, 2 ao 6, Atos 10, 3 e Daniel 4, 13 ao 17. Encorajamento, Atos 27, 23, Gênesis 28, 12. E revelação, Atos 7, 53, Gálatas 3, 19, Hebreus 2, 2,
Daniel 9, 21 a 27 e Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 1. Lendo os versículos citados e à luz das palavras do nosso Senhor Jesus em Mateus 18:10, não desprezais algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Alguns formaram a doutrina de anjos protetores, a qual ensina que cada cristão tem um anjo especial designado para guardá-lo e protegê-lo durante a vida. Eles afirmam que o texto de Atos 12:15, quando diz: "E disseram-lhe, estás fora de ti", mas ela afirmava que assim era, e dizia, é o seu anjo, implicam que os cristãos primitivos entenderam dessa maneira as palavras do Senhor. Não podemos ser dogmáticos sobre o assunto. Entretanto, as promessas de ajuda por parte do Criador de todas as coisas, inclusive dos anjos, são suficientemente numerosas e claras para proverem uma fonte de ânimo para todos os cristãos. Estou ficando por aqui. Muito obrigado por sua companhia nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Um abraço.